Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mês de maio, celebração ao Senhor, personagem do mês, Noé. O que ele fez, como fez, para que fez, sob a orientação de quem fez, qual o resultado disso? Gênesis capítulo 7, versículo 16, olha só. E os que entraram na arca, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a arca por fora. O Senhor a fechou por fora. Nós estamos diante de uma ordem imperiosa de Deus, diante de uma orientação. E cumprir isso aqui era atingir o propósito para o qual a arca foi feita. Falei com você ontem e antes de ontem sobre essa ideia de Deus, andar com Deus, fazer tudo conforme a vontade de Deus, e falei com você que quando agimos dessa forma dá certo, funciona. Por mais descabida que seja a orientação, se é de Deus, vai servir, vai ter serventia, vai se cumprir o propósito para o qual ele orientou, para o qual ele dirigiu. E a Bíblia então diz aqui, eu releio versículos, que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora, o Senhor fechou a porta da arca por fora. Quando é que o Senhor Deus fechou a porta da arca por fora? Quando Noé havia cumprido toda a orientação divina. Os animais já haviam entrado e ele já havia entrado com a sua família. E por que Deus fechou a arca por fora? Porque iria começar naquele momento o dilúvio. Existem muitas alegações no tempo que a gente já ouviu sobre isso, que se Deus não fecha a arca por fora, a porta da arca, Noé poderia tentar abri-la para outras pessoas entrarem, e fazendo isso talvez pudesse pôr tudo a perder. Então, quando Deus fecha a porta, ela está fechada. Nós lemos isso em Apocalipse, uma das cartas que o Senhor manda João escrever, e ele diz: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Então, o que o Senhor está trazendo é que Ele tem o controle das coisas da nossa vida. E eu quero analisar isso com você, porque o que entrou na arca foi justamente o que o Senhor disse a Noé que deveria entrar. E as pessoas que entraram na arca foram as pessoas que deram ouvidos à voz de Deus. Eu quero fazer uma pergunta a você. Na sua casa, na sua família, na sua vida, existe porta aberta? Há portas fechadas? Foi você quem fechou ou abriu? Alguém da sua família? Ou na sua vida e na sua casa, Deus tem autoridade plena, soberania, para fechar portas e abrir portas? De quando em vez ouvimos pessoas trazer o seu depoimento, compartilharem coisas da sua vida, e a gente percebe claramente que algumas pessoas há que não aceitam quando Deus fecha uma porta. E há outras pessoas também que ficam meio eletrizadas e não aceitam quando Deus abre uma porta. Porque lançam dúvidas sobre o propósito daquilo. O fato é que quando Deus fecha uma porta, Ele diz na palavra, ninguém abre. E o fato é que quando Ele abre uma porta, ninguém também fecha, ninguém impede. E as entradas da nossa vida como estão? Porque a Bíblia diz que há um controle na nossa vida que a gente assume de guardar as portas do nosso ser, as janelas do nosso ser, guardar a nossa vida. E nós vivemos num tempo em que coisas há que invadiram as nossas casas, as nossas famílias. Coisas que orientamos filhos, pessoas, e recebemos orientação, e não sei se por descuido, ou por descarte, ou por não aplicarmos tempo, ou não nos comprometermos,
As coisas entraram em algumas casas através de alguns aparelhinhos. As coisas que se ensinavam às crianças e aos jovens e aos adultos e idosos, algumas coisas estão caindo por terra porque entrou ou entraram outras coisas por métodos e meios que não eram até então tão convencionais, e porque as pessoas não estão acostumadas a usar um sistema, um tipo de liberdade, este controle é impotente para aquilo que precisava ser fechado. E ao contrário, vamos supor que isso aqui seja uma porta, vamos lá, Jesus Cristo diz, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, ele comigo. Interessante que para abrir a porta para Jesus, nem todo mundo abre. Fecham e ficam bem fechadas. Mas abrir a porta para coisas que são danosas e que a pessoa não sabe lidar, quase sempre é real. Certo é que a Bíblia diz que quando tudo se cumpriu, a Bíblia diz, e o Senhor a fechou por fora. Quando Deus fechou por fora, Ele decretou que o tempo da espera para que alguém entrasse havia acabado. Você sabia que na Bíblia a arca simboliza a igreja e que a igreja é simbolizada pela arca e que a porta da salvação está aberta hoje? Sim, para você que está aí, se distanciou, saiu do caminho, está parado no caminho, você sabe disso. A porta da salvação está aberta. Tem até um cântico antigo que diz: a porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Eu cresci vendo o diácono, naquele tempo, diácono Eudelino cantando esse louvor na igreja. Então, a porta da salvação está aberta. Mas você sabia ou sabe que vai existir um momento em que esta porta de salvação será fechada? O tempo em que Jesus é advogado e o momento em que ele se tornará juiz para julgar. O tempo em que ele estende a mão para equilibrar, ajudar, levantar, e o tempo que ele vai estender a mão para decretar juízo. Exatamente assim. E o amor de Deus é tão grande que Ele está esperando você. A porta e a oportunidade, porta aberta significa oportunidade. A porta do Evangelho, a porta da bênção, a porta de Deus está aberta. Mas há um momento em que ela se fechará. E no mínimo, isso deve trazer temor ao nosso coração. Porque isto vai acontecer. E há alguns que dizem que não demora. Há muitos que pensam que não passa dessa nossa geração. Então, por ser assim, ou por demorar mais um pouco, ou estar mais um pouco tempo a passar, que tal você tomar uma decisão? Que tal você voltar para a casa de Deus, voltar a andar no caminho do Senhor? Ou que tal nós não perdermos tempo de falar para pessoas que a gente sabe que estão afastadas, paradas, paralisadas, que chegou o tempo e a porta já está quase a se fechar. Porque quando Deus fechá-la, fechada estará. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.